Assim como Deus livrou a Ananias, Misael e Azarias, não permitindo que o fogo os queimasse, Deus também vai libertar os seus salvos. Amigos, aqui está a boa notícia. Ainda que haverá um decreto de morte condenando o povo de Deus à morte, e segundo os ímpios, por serem eles os causadores das pragas, esse decreto de morte não vai tirar a vida de nem mais um santo. Sabe por quê? Porque uma vez fechada a porta da graça, os filhos de Deus não mais morrerão. Porque em toda a história da humanidade, quando Deus permitiu que seus filhos morressem, foi para que eles selassem sua fé e que o seu testemunho ajudasse outros em sua decisão. Mas como agora os ímpios não podem mais decidir, não há esperança de salvação para eles, Deus não permitirá que os seus santos morram. Eles temerão a morte, porque não sabem que estão salvos, mas não morrerão, porque Deus irá guardá-los. Então, o primeiro elemento estressor da angústia de Jacó será o medo da morte. Qual será o segundo elemento? Jacó não sabia se Deus o havia perdoado. Você se lembra que Jacó lutou com Deus naquela noite? O anjo do Senhor apareceu para ele. Ele se agarrou ao anjo e disse: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Interessante que a escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Grande Conflito, na página 620, escreveu: tempo de angústia. Se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto os torturados pelo temor e angústia seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extintos no juízo. O povo de Deus terá confessado todos os seus pecados. O juízo já terá terminado. E esses nomes já terão sido declarados como justos. E porque os pecados foram confessados, ainda que eles não saibam que estão completamente perdoados, eles clamarão a Deus dia e noite por misericórdia. E esse clamor por misericórdia é o que manterá esses filhos de Deus, nesse tempo final, conectados com Jesus. Assim, o elemento estressor que nós vemos aqui, a incerteza do perdão, eles não têm certeza do perdão, mas obtiveram perdão. Os pecados foram confessados e perdoados. Daí a importância de nós todos os dias estarmos colocando nossa vida em ordem com a vontade divina. Todos os dias confessarmos ao Senhor nossas faltas, nossos pecados e nos prepararmos para a volta de Jesus. Terceiro elemento estressor. Jacó temeu pela segurança da família. Ellen G. White, essa escritora norte-americana, a quem a Igreja Adventista acredita ser uma profetisa moderna, no livro Nos Lugares Celestiais, escreveu: está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. E sabe o que vai acontecer? Se nós não pudermos comprar e nem vender, como sobreviveremos nesse tempo do fim? O que faremos com os nossos familiares? Como cuidaremos de nossa família? Se não podemos comprar e nem vender, a única solução será buscarmos locais da terra onde possamos cultivar o nosso próprio alimento. E é nesse momento que haverá um êxodo do povo de Deus, saindo das grandes cidades para as pequenas cidades.
É nesse momento que o povo de Deus será provado. É por isso que estamos falando de um tempo de angústia qual nunca houve. Teremos que deixar nossas casas, tudo o que tivermos, para buscarmos regiões onde possamos encontrar sustento próprio. I can feel I won't be ignored. Você já pensou que situação inédita? É esse tipo de questão que vai gerar, então, um outro elemento estressor. Pense você nas pessoas que você ama. Nesse tempo final, aonde estarão as pessoas que você ama? Seus pais, seus irmãos, seus filhos? Será um tempo de angústia, sim. Mas Deus faz uma linda promessa para mim e para você. O pão será dado e as suas águas serão certas. Deus não permitirá que nada falte para seus filhos. Ele pode colocar uma mesa no deserto e colocar até mesmo pássaros para nos alimentar. Ele já fez isso no passado e ele vai providenciar para que o seu povo não pereça de fome. Em Conselhos sobre Saúde, página 375, Ellen G. White escreveu: Ele, Deus, sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Sabe o que está sendo dito por essas palavras? Muitos serão chamados a descansar. Deus, sabendo que muitos não passariam por esse tempo de prova, em sua grande misericórdia, permitirá que eles descansem antes. O descanso da morte. Mas eles descansarão por breve tempo, porque em seguida Deus os ressuscitará para a vida eterna. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 259. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver os nossos novos filhos, de novo nossos filhos. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestes. Pequeninos, quem sabe as crianças que nós temos, se não suportarem passar por esse tempo, Deus vai bondosamente fazer com que eles descansem. Mas por um breve tempo, porque Jesus logo voltará e nós vamos ter de novo nossos filhos e vamos reconhecê-los. Amigos, quantas revelações maravilhosas nós podemos ter hoje. Isso tudo deve nos motivar a fazer o devido preparo para esses eventos finais da história. Eu quero desafiar você a conhecer mais desses assuntos. Pastor, por que você está usando essa mulher chamada Ellen G. White? Aqui mesmo no canal do YouTube tem vários vídeos a respeito dela. Busque conhecer mais a sua história. Você vai entender por que os adventistas do sétimo dia acreditam que Ellen G. White é uma profetisa bíblica. E eu já vou fazer uma advertência para você. Não acredite em tudo que falam na internet. Tem muita gente criticando e falando mentiras sobre ela. Mas a melhor prova que você pode fazer é pegar na internet qualquer livro que Ellen G. White escreveu e começar a ler, especialmente o Grande Conflito. E você vai perceber que Deus usou essa mulher de forma sobrenatural. Mas esse é um outro tema. Vamos avançando no tempo da angústia. Assim, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Satanás se esforçou para impor um sentimento de culpa. Jacó já havia se arrependido de seu pecado. Jacó venceu não pela força física, mas pela entrega. A mesma coisa vai acontecer com os salvos. Nós não morreremos no tempo da angústia. Deus vai nos guardar. Nós que estamos aceitando o plano da salvação. E no livro Grande Conflito, página 264, Ellen G. White diz: se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus.
Não mais há oportunidade de salvação nesse momento. É por isso que Deus não permitirá que eles morram. Por isso, eu e você temos uma grande necessidade de constante preparo. E o conselho vem no livro Atos dos Apóstolos, página 560. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Esse texto é uma severa repreensão a algumas pessoas que surgem por aí defendendo um tipo de santidade que a Bíblia não prega. Na realidade, um tipo de perfeccionismo, dizendo que estão sem pecado. Ah, oi! Você quer um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos. Olha o que esse texto nos ensina. Esta vida será uma vida de abnegação. Não haverá um momento em que nós possamos descansar e dizer: alcancei tudo completamente. Pelo contrário, nós precisamos todos os dias subjugar o nosso eu a Cristo e buscar fazer a sua vontade. Há uma luta intensa entre a natureza carnal e a espiritual. Nós precisamos alimentar a natureza carnal, a espiritual, e deixar que a carnal morra, deixar que ela mingue. Mas para tudo isso, você vai contar com a proteção divina. E o texto do Grande Conflito, na página 631, ensina isso. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Amigos, que texto maravilhoso! Nós não precisamos temer nada. Sabe por quê? Porque Deus irá nos proteger. Deus vai enviar mesmo anjos para nos guardarem. E quando os ímpios quiserem nos exterminar, achando que as pragas estão caindo pela causa dos salvos, Deus vai enviar os seus anjos para nos guardar e nos proteger, para que nenhum mal nos aconteça. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está debaixo dessa cobertura que o Todo-Poderoso está estendendo? Você está compreendendo os assuntos proféticos desse tempo do fim e está fazendo o devido preparo? Porque se você não fizer esse preparo, você vai ser surpreendido e poderá perder a maior dádiva que o céu poderia dar a todo ser humano: a salvação